Um pouquinho para cá. Não focalizou. Vai cair. Tá focado aí? Tá, pronto. Bom, boa noite a todos. Hoje, então, a gente vai ter uma conversa então, com o professor Emanuel Raimundo Costa Santos. O Emanuel é professor já há algum tempo da Universidade Federal do Amapá, né, Unifap, e ele fez a sua formação em Belém, ele é originário de Belém, e fez um doutorado na Unesp de Presidente Prudente. E fez, no ano passado, terminou com a gente, esse ano, né, Manuel, no início do ano, né, terminou com a gente o pós-doutorado. E o tema, então, do pós-doutorado dele foi para além de Tordesilhas, formação territorial e expansão da fronteira litorânea no Brasil colonial. E a gente, conversando com ele, como ele estava em Florianópolis, a gente acertou para ele vir, então, fazer a apresentação dessa pesquisa dele. Até porque é um momento, né, bastante delicado que a gente está vivendo, né, na política, né, e como existem aí várias propostas, né, diferentes à Amazônia, ele também vai tocar um pouco nisso, né, vai falar um pouco a respeito quais são as propostas, quais são as ideias, né, o que eles estão discutindo lá na Amazônia a respeito, né, de novas políticas públicas, de desregulamentação e o que isso pode, portanto, impactar. Então eu passo para o Emanuel, ele vai fazer uma fala, né? E depois, né, se vocês quiserem, também podem fazer umas perguntas para ele, tá bom? Outra coisa também, está passando uma lista, né? Já passei. Está passando uma lista para vocês preencherem de forma mais legível possível, porque a gente vai gerar certificados. Né? Depois vocês recebem um e-mail, né? E pelo sistema vocês conseguem baixar o certificado. Tá bom? Então, preencha de forma mais legível possível, porque se tiver uma letrinha errada, o certificado sai errado lá. Tá bom? Sistema. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, então, como o professor Márcio falou, né, inclusive o supervisor do pós-doc foi o professor Márcio. E aí é como se fosse um retorno, né, que a gente está passando aqui do que nós desenvolvemos durante essa pesquisa de pós-doutorado. Então, além do contato, do intercâmbio entre as instituições, trabalho de campo, participação na pós-graduação e graduação, teve também esse momento da pesquisa. Então, inicialmente, a gente vai apresentar para vocês o resultado dessa pesquisa. E depois a gente vai falar um pouco, né, como o professor Márcio falou, dessas questões hoje na Amazônia, um pouco dessa Amazônia, principalmente na Amazônia Oriental. Lá na Amazônia a gente acaba dividindo um pouco da Amazônia Oriental com uma influência maior de Belém e uma Amazônia Ocidental com uma influência mais de Manaus, né, em termos assim, de polarização política e também econômica, né, dentro da região. Bom, então o título, né, para além de Tordesilhas, né, formação territorial e expansão da fronteira litorânea do Brasil colonial, para mim foi algo bem interessante, porque como eu passei aqui mais de um ano no pós-doc, fiquei morando aqui em Florianópolis, então eu sou natural de Belém, né, depois migrei para trabalhar lá no Amapá, que é mais ao norte, depois a gente vai ver alguns mapas, e então era uma dinâmica assim, histórica, né, de formação territorial que eu já conhecia. E ao vir mais para o sul também eu comecei a desenvolver pesquisas mais desse litoral meridional. Tá? Então, a princípio até a gente fazia uma discussão, conversando com o professor, será que vai ser uma análise comparativa, né, da formação territorial da porção setentrional e meridional do Brasil, ou mesmo ver como é que essa fronteira litorânea ela vai se formar durante o período colonial. Antes mesmo de começar a falar sobre a base empírica, né, da pesquisa, eu coloquei ali alguns pontos interessantes, nós falarmos um pouco sobre
o embasamento metodológico e falar um pouco também da geografia histórica. Às vezes não é muito comum, acho que aqui na UFSC não tem, não vejo uma linha, ou não sei se tem alguns professores que trabalham com, talvez o professor Nazareno, né, tem um tipo de trabalho nessa área. Tem universidades que estão bem, que tem uma discussão bem forte de pesquisa. Eu estive estudando o pessoal do Rio de Janeiro, né, trabalha na Federal da Bahia também, em Minas Gerais tem alguma coisa que trabalha com geografia histórica. Inclusive tem eventos, tanto de cartografia histórica quanto de a parte de geografia histórica. Então muitas vezes parece que vem uma crítica a princípio, né, porque a gente pensa assim, geografia, primeiro que a pessoa confunde, né, geografia com história. E aí muitas vezes você fala, geografia trabalha o presente, né, a parte contemporânea, e a história seria, né, o que passou. E aí eu mesmo, talvez fosse até essa questão do que eu trabalho, porque eu escolhi esse trabalho, quando a gente está principalmente no ensino médio, a gente vê um pouco da formação territorial e parece que na nossa cabeça, parece que a gente está vendo aula de história. Então muitos de vocês aqui são também do curso de licenciatura, né? Muitos são professores, vão ser professores, vão dar aula. E muitas vezes, então, a gente quando vê formação territorial, parece que a gente está vendo aula de história. A pessoa confunde, mas isso é história ou é geografia? Então, muitas vezes, eu penso até que, por alguns momentos, a gente trabalha até como parece um historiador, né? Às vezes, ainda pautado um pouco naquela questão dos fatos, de datas, né? E aqui a geografia histórica, no caso, esse trabalho é um esforço de fazer uma formação territorial com base em metodologia geográfica. Lógico, você não tem como fugir da construção histórica, do processo, né, de formação socioeconômica, de formação socioespacial, né, no caso que a gente vai dar um enfoque aqui. Então é por isso que a gente colocou esse daqui. Bom, então, aqui essa é uma referência do professor que já faleceu, né, do Rio de Janeiro, que também trabalhava com muita parte de geografia histórica no Rio, que é o professor Maurício de Abreu. E eu até fui conhecer no último Simpurb, a gente apresentou uma parte do outro trabalho, tinha outro professor Pedro Vasconcelos, também é um senhor bem idoso já, que trabalha também algo semelhante em relação a Salvador, né, o que o Maurício de Abreu trabalhava em relação ao Rio de Janeiro. Então, olha só, pensar o passado do espaço não significa fazer geografia antiquária, né? Significa buscar em tempos já idos as chaves da interpretação do presente, passo fundamental para que possamos pensar com segurança o espaço do futuro que queremos ter. Então, muitas vezes vem aquela crítica, mas vai estudar um espaço que já não existe mais, ou que já... Então, o que vai adiantar para nós, né? Então, a primeira coisa é que muitas vezes a gente começa, e aí não tem como nos relacionar com a política, né? Que às vezes eu fazia ações, né, que são bem, por a gente não aprender, né, não ter noção do nosso processo histórico. E também muitas coisas da espacialidade, da geografia que você tem hoje, ela é originária de todo esse processo. Então muitas vezes a gente não domina muito ainda essa compreensão, né, de produção socioespacial do nosso país. Então a geografia histórica ela visa recuperar espacialidades pretéritas que marcam as atuais, de buscar metodologias apropriadas e esforçar-se em refletir a categoria tempo, a fim de fornecer subsídios à abordagem espacial e temporal. Tá? Então, e se a gente for ver também, qualquer geografia que a gente produza, mesmo que a gente acha que é contemporânea, ela já é uma geografia do passado, porque a gente não tem como fazer a geografia, né, dentro de uma espacialidade constitutiva. Se eu entrego um trabalho hoje, ele já é referente às vezes a uma década atrás, 5 anos atrás. Então, quando ele já acaba, já é passado. Então, de certa forma, só são espessuras de passados diferentes. Se eu faço um trabalho de uma década, né, geralmente a gente periodiza, né? Eu faço um trabalho de formação da dinâmica urbana da Grande Florianópolis, de 2010 a 2018.
Então, né, o nome 17, que eu entreguei ano passado, o trabalho. Então ele já é uma geografia do passado, só que de um passado ainda bem tênue, né? E é lógico que se você vai caminhando mais para trás, você vai tendo intervalos, né, de tempo maiores. Bom, chama a atenção essa questão metodológica também de fazer geografia histórica. Não é tão simples assim. A gente pensa, eu só vou buscar na história e começo a reconstruir um passado de então, né? Como fala lá o Abreu. Mas você também tem que ter uma preocupação com relação a categorias de análise. Porque as categorias de análise que a gente trabalha hoje, pode ser que no passado elas não tenham aquela mesma significado ou validade que nós temos hoje. Deixa eu dar um exemplo, né, concreto para vocês. O pessoal que trabalha com geografia urbana. Então a gente trabalha lá o Roberto Lobato Correia, né, que ele discute lá quem são os agentes produtores cívicos. Por exemplo, aqui em Florianópolis a gente vê as fortificações, as vilas, né, do Estado. Mas o que também é muito importante nesse período? A igreja. Então a igreja, né, no período colonial, ela tem uma participação bem importante quanto produtora das vilas, das cidades daquele período. Coisa que hoje a igreja ela não tem tanta relevância na produção espacial. Mas naquele período ela tinha muita importância. Então aí você tem que buscar, né, a trabalhar tomando cuidado com essas categorias de análise dessa geografia do passado, dessa geografia histórica. Tá? Então isso é um dos cuidados que se chama atenção. E outra coisa é porque nós estamos construindo o passado a partir do presente. Então muitas vezes você não... Porque naquele, vamos dizer, vou trabalhar aqui enfatizando para vocês durante o século XVI, XVII, período colonial. Né? 16, 17 até começo do 19, né? Que seria 1822, né? Quando o Brasil deixa de ser colônia. E aí, se a gente for verificar, né, nesse período, se pudesse voltar, se naquele momento tivesse lá um geógrafo fazendo geografia naquele contexto, era uma realidade. Mas como eu estou agora no século XXI fazendo uma geografia daquele período, lógico que eu tenho um olhar e eu tenho conhecimento, né, dados bem maiores do que aquela pessoa tinha naquele momento. Então isso também faz com que eu possa descobrir, né, certas relações espaciais, socioeconômicas, de dinâmicas, que naquele tempo não ia ser possível eu enxergar. E aí, para que vai servir isso novamente? Só para um delírio, né, de uma pesquisa, de uma geografia histórica? Não, né, que eu